Graça e paz a todos. Amém, irmãos? Amados, estava eu em oração e já há 2 dias o Senhor fala comigo através dessa palavra. Eu li aqui o livro do profeta Ageu. Livro rápido, são 2 capítulos apenas. E o Senhor falou muito forte comigo. E por isso eu decidi gravar esse vídeo, onde o tema do vídeo é esse que está aqui em cima. Cuide do templo. Como assim, irmão? Cuide do templo? Mas Jesus não falou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Você está falando para nós que nós devemos estar cuidando do templo feito por mãos humanas, irmão? Não, irmão. Calma o coração. Vamos abrir as nossas Bíblias aí no livro de Ageu, livro do profeta Ageu, no capítulo 1 e no versículo 9. Nós vamos dar uma passeadinha aqui em 5 versículos. 4 estão nesse livro. Vou colocar aqui na tela. Quem não tem Bíblia acompanha pela tela. Quem tem, é bom ler na sua, mas se quiser acompanhar na tela, acompanha aqui na tela. Aqui ó. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprarei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Eita. Eu peguei só esse versículo, mas eu vou dar uma passada aqui pelo que diz o livro de Ageu. Amados, o povo de Deus já não estava mais cuidando das coisas de Deus. O povo de Deus tinha deixado o templo de Deus de lado, estavam apenas cuidando das suas plantações, dos seus animais. E a gente sabe que no Velho Testamento o templo, ele era a casa de Deus. Era ali que Deus falava com o povo, com os sacerdotes, e o sacerdote passava ao povo. Era ali que a glória de Deus descia. Era ali o lugar na terra onde Deus ficava. E o povo já não mais cuidava do templo. O templo estava em ruínas. E o Senhor nessa palavra ele diz, aleluia. E o Senhor nessa palavra ele diz que porque o povo deixou chegar nesse estado a casa de Deus, o povo não mais prosperaria, os seus animais, eu estou resumindo a leitura de todo o livro, seus animais ali não mais seriam animais bons, suas plantações morreriam e Israel entraria em ruínas, assim como estava a casa de Deus. E Deus levanta o profeta Ageu para ir falar ao rei, ao sumo sacerdote e ao povo. E eis que quando o profeta fala tudo que Deus manda, o povo decide aí ouvir, como está escrito aqui, ó, nessa próxima palavra, livro de Ageu, capítulo 1, versículo 13 e 14. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Quando o profeta vai e diz ao povo o que ia acontecer com eles pela falta de zelo pela casa do Senhor, o povo decide trabalhar e reerguer a casa do Senhor. E o povo trabalha, se arrepende, ouve a voz do profeta. E quando eles decidem levantar a nova casa, vem de novo o profeta e fala com eles, como está aqui
em Ageu 2:9. O Senhor faz uma promessa, dizendo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. O povo estava sendo arruinado pela falta de zelo à casa do Senhor. E quando eles se decidem tomar suas posições e voltar a cuidar das coisas de Deus, Deus faz essa promessa, que esta última casa seria maior do que a primeira. Esse novo templo, o segundo templo, seria maior do que o primeiro templo, e que a paz voltaria para Israel. Amados, e aí Deus, quando eles já estão ali com a casa pronta, leva o profeta Ageu novamente e fala ao povo. Ageu 2:22. E derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que neles se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão pela espada do seu irmão. É uma promessa de Deus contra o povo que oprimia Israel naquela época, e assim fez o Senhor. Mas, amados, tudo isso o Senhor me fez ler, me fez meditar, para chegar nessa última passagem, que não está no livro de Ageu. Essa última passagem se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 19, onde está escrito assim. 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 19. Aqui é Paulo ensinando ao povo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, o que não sois de vós mesmos, e que não sois de vós mesmos. Aqui nós chegamos aonde o tema aqui do vídeo quer dizer: cuide do templo, mas não é o templo feito por mãos de homens, é o templo do Espírito Santo de Deus. Essas duas palavras, ela tem muitas coisas, amados, em comum nas entrelinhas, porque o povo tinha um lugar onde a glória de Deus se manifestava, que era o templo. O povo tinha um lugar aonde Deus falava com eles, que era o templo, aonde Deus enviava o seu anjo e recebia ali as ofertas para perdoar os seus pecados, que era o templo. E o povo parou de cuidar do templo. Mas quando eles decidiram cuidar do templo, o Senhor restaurou tudo nas suas vidas e Israel voltou a ser grande. Quando eles voltaram a cuidar do templo, Deus voltou a cuidar deles. Amados, essa história de Ageu se assemelha muito com as nossas vidas. Porque quando Cristo morreu por nós e o véu do templo se rasgou, todos nós passamos a ser o templo. Cristo fez de você o templo. Você vê aqui em Ageu, no 2, aqui ó. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ou seja, aquele era o último templo feito por mãos de homem que o Senhor habitaria. Depois daquele templo não existiria mais templo feito por mão de homens que poderia ser chamado casa de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus fez de mim e de você casa de Deus. Porque quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. Isso aqui passa a valer. E nós passa a ser templo do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então eu e você, amados, somos o templo de Deus. Quem aí pegou, hein?
Aí eu te faço uma pergunta. Como nós estamos cuidando do templo de Deus? Como nós estamos cuidando do lugar onde Deus se manifesta, do lugar onde a presença de Deus é colocada, depositada, manifesta? Como nós temos cuidado? Nós temos falado, meu coração é de Deus, mas eu amo uma fofoca, eu amo uma mentira, eu amo falar mal do meu irmão, eu amo fazer mal pro meu próximo, eu amo tanto o dinheiro. Ué, seu coração não é de Deus? O templo não é de Deus? Então não cabe esse tipo de coisa no templo de Deus. Como nós temos cuidado do templo de Deus? Às vezes a gente fala assim, minha vida tá uma desgraça. É doença, é falta de dinheiro, eu não tenho paz na minha casa. Como aquele povo de Israel. Eles plantavam, eles tinham animais, mas eles não tinham felicidade. Eles não tinham prosperidade, eles não tinham nada de bom. Sabe por quê? Porque eles deixaram de cuidar do templo de Deus. Você às vezes faz tudo certo, você trabalha, você ganha bem, você tem uma mulher, um marido que até um bom marido, uma boa mulher, você tem filhos abençoados, mas você não tem a menor paz. Sabe por quê? Porque você não tem cuidado do templo de Deus. Você é o templo de Deus, meu amado. Se você aceitou Jesus Cristo, você é o templo de Deus. Então, como você tem cuidado do templo de Deus? Você tem orado, você tem jejuado, você tem lido a palavra do Senhor para saber as vontades de Deus na sua vida? Você tem feito segundo os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou você tem apenas degradado o templo? Ou você tem apenas feito coisas horríveis com o templo? Amados, Deus falou muito forte comigo nessa palavra. Pra quem me conhece sabe, eu estou, né, diabético aí já há alguns anos. E eu não tenho cuidado da minha saúde, amados. E uma vez eu ouvi isso de uma irmã, que ela já se foi, inclusive, que quando a gente tem uma doença, ou quando a gente faz coisas que prejudicam a nossa saúde, a gente está fazendo coisas contra Deus, porque nós somos templos do Espírito Santo. E na época, irmãos, eu não entendi, eu não botei muita fé, porém é verdade. Quando a gente, no meu caso, se eu ficar abusando no açúcar e isso começar a causar danos ao meu corpo, eu estou indo contra o templo do Espírito Santo, porque eu sou o templo do Espírito Santo. E eu tenho que cuidar desse templo. E quando você faz algo que degrada esse templo, você está fazendo algo contra Deus. Então por isso eu decidi começar a me cuidar, me tratar melhor. Se Deus um dia quiser me curar dessa doença, eu vou louvar o nome dele, vou dar o testemunho, vou engrandecer. Mas se ele não quiser, eu vou ter que aprender a conviver com ela e vou ter que cuidar do templo de Deus, porque eu sou o templo de Deus. Você é o templo de Deus, irmão. Por isso nós não devemos acabar com o nosso fígado em bebidas, por isso que nós não devemos acabar com o nosso estômago comendo demais, por isso nós não devemos acabar com o nosso pulmão fumando, por isso nós não devemos acabar com a nossa vida sentimental aí sendo apressado e escolhendo a pessoa errada. Por isso nós não devemos fazer coisas que vão nos destruir, porque nós somos templo do Espírito Santo. E quando eu entendi isso, eu falei, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar porque eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Então, eu não posso pegar o sacrifício que ele fez por mim naquela cruz e jogar fora. Eu não posso
dizer com a minha boca que eu creio em Deus, que eu sigo Jesus Cristo e acabar com o templo do Espírito Santo. Amados, coloque isso na sua cabeça. Você é o templo do Espírito Santo. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo na sua vida. E você é templo do Espírito Santo. Então, leia aí o livro de Ageu. Leia Coríntios 6. Leia o Novo Testamento. Leia a palavra do Senhor. Para aprender sobre Deus, para aprender as vontades de Deus sobre a minha e a tua vida. Não acredite só nos que os pastores falam, no que os padres falam, no que os líderes espirituais falam, no que eu falo, no que o irmão fala. Você, quando Jesus morreu e o véu do templo se rasgou, amados, você passou a ter direito de beber diretamente da fonte. A Bíblia é a fonte de conhecimento sobre Deus. Então, vá ler, vá buscar a palavra de Deus, se alimentar dela. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, leia um capítulo por dia, leia um versículo por dia e verás a glória de Deus. Espero ter conseguido passar para vocês algo. E que a graça e a paz esteja com todos, amém? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Até.